essa vai para todos vocês, trabalhadores e assalariados cansados como a gente. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Fofocas Administrativas. Fala pessoal, beleza? Me chamo Gabriel e é claro que você não deve estar bem, né? Você com certeza é aquele proletariado que sofre, aquele CLT que vive reclamando da vida. Tô brincando, viu? Deixa eu te apresentar algumas políticas de organização que são muito importantes para você, trabalhador. Sem contar que você precisa entender como são as questões de divisão de cargo na sua empresa e principalmente entender como funciona o assédio moral empresarial. Sabe aquele setor comercial? Sim, aqueles que muitos gostam e muitos odeiam. Então, os principais casos estão lá. Vamos te apresentar casos reais e te mostrar na prática como isso tudo funciona. Tá, Gabriel, beleza. Você já me explicou o que você vai me apresentar. Agora me explica o que são as benditas políticas de organização. Vamos lá, gente. As políticas de organização são guias orientadoras que balizam as ações para o atingimento das metas e objetivos de uma empresa. São aquelas orientações formais que facilitam e servem de base para toda tomada de decisões em qualquer nível de uma empresa. As políticas são desenvolvidas no planejamento estratégico das organizações e funcionam como um guia geral dessa ação. As organizações, em geral, definem uma variedade de políticas, como, por exemplo, as políticas de recursos humanos, as políticas de vendas, as políticas de produção, as políticas de crédito e tem muito mais, meus amores. E essas políticas nada mais é do que para você encher o bolso do seu patrão, para você bater aquela meta maldita que você não tá conseguindo bater, sabe? Tô brincando, gente. Eu só tô aqui fazendo um desabafo da minha própria empresa. Bom, cada uma dessas políticas geralmente são bem destrinchadas, né? Mas a gente não precisa entrar em detalhes, até porque, né, não vai fazer diferença no seu salário. A partir disso, pode ser utilizada dentro das diversas áreas de uma organização, inclusive no âmbito empresarial, para entender como são as pessoas impactadas dentro de uma organização. São elas a realização pessoal, baseada na criatividade, talento e desenvolvimento pessoal, a estima, baseada em reconhecimento, status e autoestima, social, em amor, amizade, família e comunidade, segurança, que estão contempladas em segurança física, segurança da saúde e da família, e principalmente aquela questão importante, né? A fisiologia, baseada em comida, água, abrigo e descanso. Inclusive, você tem que ter descanso para você trabalhar bem, porque senão você não consegue produzir, e você não conseguindo produzir, você não consegue, né, atingir aquele objetivo tão esperado pelo seu patrão. Assédio moral é a exposição de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho, de forma repetitiva e prolongada no exercício de suas atividades. É uma conduta que traz danos à dignidade do indivíduo, colocando a sua saúde em risco e prejudicando o ambiente de trabalho. Justamente porque se você não tem uma saúde física ou uma saúde mental boa, você não consegue produzir e você é cobrado por algo que você não consegue conquistar. E isso é uma crítica a várias empresas do setor comercial, do setor de telemarketing principalmente. As pessoas mais reclamam desse setor do que de outros setores. Vamos tomar cuidado com a saúde mental. Você não está lidando com máquinas, você está lidando com pessoas. Pessoas que têm sentimentos, pessoas que precisam ter aquele emprego. E justamente existe muita pressão para que aquela pessoa se mantenha no emprego, falando que você vai ser mandado embora se você não atingir tal meta. Isso é totalmente prejudicial para a saúde do seu funcionário. Tenha senso, ajude essa pessoa a conquistar os objetivos e os seus objetivos também. Tenha ela como um aliado e não como uma pessoa que tá ali só para produzir para você. Você depende daquela pessoa e aquela pessoa precisa de você também. Oi, gente. Bom, nós vamos tratar de um assunto que infelizmente se tornou cada vez mais comum e está presente nas organizações, na estrutura do trabalho desde os primórdios. A gente está falando do assédio moral nas organizações e nos ambientes de trabalho. Então, na verdade, o assédio moral ele é um fator de degradação do ambiente profissional, tá? Isso e se caracteriza pela repetição de gestos, palavras ou comportamentos que expõem o indivíduo a situações que são humilhantes, que são constrangedoras, ofensivas e também que são discriminatórias. Então, a gente vai ver essa questão mais a fundo nos próximos episódios, mas a gente está falando de uma situação que na verdade é um problema cada vez mais urgente. E, por exemplo, tem um censo do IBGE lá de 2021, onde a Justiça do Trabalho ela registrou, e pasmem, gente, são mais de 52 mil casos de assédio moral no Brasil. Eu estou falando de casos que foram levados a juízo, e aí a gente imagina só a quantidade de casos que não chegaram nem a ser denunciados, sabe? Essa omissão por parte das vítimas ela se deve, por exemplo,
medo de perder o emprego. Então, se as pessoas não perdem o emprego, por exemplo, quando elas fazem denúncia, elas podem sofrer possíveis retaliações ao continuar trabalhando nessa mesma empresa, tá? E, na verdade, esses são fatores que a gente precisa levar em consideração, porque, olha, é impressionante, mas não existem leis específicas, e eu estou falando isso aí a nível federal, que, de fato, protejam os trabalhadores desse tipo de violência, sabe? Então, o objetivo aqui, na verdade, é a gente refletir, trazer visibilidade para essa questão, porque isso está presente no nosso dia a dia, está acontecendo inegavelmente, de forma deliberada, sabe, trazendo adoecimento físico, trazendo adoecimento psíquico para os trabalhadores, principalmente aí nesse novo modelo organizacional das empresas da atualidade, onde são impostas metas que são abusivas, que são exageradas e são inalcançáveis. Então, uma questão que a gente tem que verificar, e a gente fala mais disso, a gente se vê no próximo episódio. Oi, bom dia, boa noite para você, de onde e em que horário você estiver ouvindo a gente. Eu vou falar um pouco sobre alguns direitos do trabalho que estão na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, retomando alguns conceitos que os amigos Gabriel e Mariana comentaram. Queria começar falando sobre ofensa moral e material no ambiente de trabalho, que, presente na CLT e no Código Civil, garantem ao trabalhador o recebimento de compensação monetária em razão da ofensa moral ou material. Relembrando, a ofensa moral diz respeito à dignidade e à honra do trabalhador, enquanto a material se trata dos bens do empregado, inclusive do seu próprio corpo, que pode demandar pagamento de danos em caso de acidente de trabalho que diminuem as condições do servidor para executar as atividades do cargo que ele ocupa. Além disso, está previsto na seção de proteção do trabalho da mulher que o sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez da mulher não devem afetar a recusa de empregos, a promoção e até mesmo a motivação da dispensa do trabalho. Esses aspectos também não afetam a remuneração, a formação profissional e a capacidade de ascensão. Também é contra a CLT exigir exames ou atestados para comprovação de esterilidade ou de gravidez na admissão ou na permanência no emprego, entre muitas outras coisas ligadas à moral da mulher no ambiente de trabalho. Para finalizar, eu vou citar alguns dados de uma pesquisa feita pelo site empregos.com.br, que ouviu 610 mulheres profissionais. Os resultados mostraram que quase 45% das mulheres já participaram de processos seletivos com salários diferentes entre os gêneros. 34,3% tiveram dificuldade de conseguir emprego por serem mães e 35,9% das mulheres relataram medo de engravidar e perder o emprego. Nós não somos especialistas em administração ainda, mas nós somos especialistas em fofocar, e é claro que não poderia faltar um quadro de fofoca no nosso podcast. E depois da gente tanto falar, tá chegando o quadro mais esperado do podcast, com vocês, Escândalos Empresariais. Eu vou contar um relato que aconteceu comigo recentemente, porém eu não vou citar nome de ninguém, porque todo mundo aqui é assalariado e ninguém tem dinheiro pra eu ficar pagando processo. Recentemente, eu entrei em uma empresa, e aí com 2 meses eu comecei a observar algumas coisas que estavam acontecendo lá dentro. Eu trabalhava 6 por 1, então consequentemente suas folgas elas são nos finais de semana, ou você folga no sábado ou você folga no domingo. Porém eu comecei a observar que se você desse um atestado de 1 ou 2 dias, a sua escala ela mudava totalmente, e aí você não pegava folga no final de semana. Você trabalhava todos os finais de semana. Só folgava, por exemplo, em uma quarta-feira. E existiam alguns casos em que eles trocavam o seu horário, te colocando para sair mais tarde da empresa, até os finais de semana e feriados. Eu ouvi vários relatos de pessoas lá dentro que sofreram uma pressão psicológica até pedir demissão, porque a empresa, ela não vai querer pagar os seus direitos. Então ela vai fazer de tudo para você se demitir e não precisar pagar os direitos que você tem. E aí eu ouvi várias pessoas relatando que não pegavam folga no final de semana, que estavam trabalhando todos os feriados, que estavam saindo 10 horas da empresa todos os dias. Então a empresa fazia isso com a pessoa até ela desistir, até ela se esgotar psicologicamente e ver que não dava pra ficar ali naquele local. E aí a pessoa acabava pedindo demissão. Contando sobre o meu relato, eu estava em período de experiência, e aí eu consegui um estágio na minha área. E aí eu deixei avisado que eu iria sair por conta do meu estágio, etc. Porém, quando a gerente e a dona da empresa souberam que eu iria sair, elas começaram a me ligar desesperadamente, 10 horas da noite, enquanto eu estava em aula, inclusive. Eu não conseguia atender o telefone. Elas me ligaram na sexta, me ligaram no sábado, me ligaram no domingo, inclusive na minha folga. E aí teve uma hora que eu atendi a ligação e elas já começaram me perguntando se tinha alguém do meu lado.
E aí eu achei estranha a abordagem delas, mas continuei o assunto. E aí elas começaram a colocar vários defeitos no meu estágio, me induzindo a desistir, tentando me persuadir para dizer que ficar na empresa atual seria a melhor opção para mim, porque o meu estágio não me levaria a nada e etc. E isso não foi só por ligação, foi por ligação. Me chamavam para conversar direto no meu serviço, me chamaram para conversar em particular várias vezes, e eu não podia levar meu telefone, tinha que deixar meu telefone no meu armário ou perto do meu computador, não podia levar para a sala para não correr um risco de, por exemplo, gravar alguma conversa. E sempre nessas conversas, elas tentavam me pressionar para desistir do meu estágio. Chegaram até a falar que se eu desistisse do meu serviço atual, eu não seria nada no meu futuro. Eu seria apenas uma pessoa que estagiou em banco. Então foram palavras duras que você começa a pensar, você começa a se confundir, perguntar, nossa, mas o que será que é melhor para mim? Ficar aqui, pro meu estágio? Então eu comecei a ficar meio confusa com relação a isso. E aí, o meu objetivo mesmo com esse relato, o objetivo de todos nós que estamos aqui apresentando esse podcast para vocês, é mostrar os direitos que vocês têm como colaboradores e mostrar que vocês podem estudar mais sobre eles e procurar se informar para não passarem por esse tipo de situação. Porque nós sabemos que tem muita gente passando por isso no ambiente de trabalho. E são essas pessoas que nós queremos alcançar. Lembrando sempre que ninguém, nenhuma empresa merece seu desgaste mental. Então procure saber da empresa, procure observar como é a gestão lá dentro, como eles tratam os funcionários deles naquele ambiente de trabalho. E sempre corram atrás dos direitos de vocês, para não precisarem passar por uma situação desagradável ou deixar que isso se repita caso já tenha acontecido alguma vez com você. E aí, gostou do podcast? Deixa seu like. Você tem algum escândalo empresarial? Manda pra gente no e-mail que tá na descrição.